A paz do Senhor Jesus, pregadores leigos da palavra do Senhor. Mais uma vez nesta manhã, estamos juntos, nesta linda manhã, onde nós temos esta vista maravilhosa. Estamos juntos para aprendermos um pouco mais da palavra de Deus. Porque Deus é fiel e justo. Quem intentará acusações contra os eleitos de Deus? É Deus quem nos justifica, é Deus quem nos capacita, e foi Deus, o próprio Deus, quem nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, e nos levantou e nos ungiu para pregoarmos a palavra de Deus, para sermos pregadores leigos da palavra de Deus, em dedicação, em leitura da palavra, buscando crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus. E como na aula anterior eu falei de 2 pontos principais na aula anterior, seria a escolha de uma boa mensagem e uma ilustração. E nesta manhã vamos fazer isso. Vamos escolher uma passagem, vamos estar assim ministrando a palavra de Deus e também fazendo uma ilustração. A palavra escolhida nesta manhã foi o vaso na mão do oleiro. Jeremias 18, que diz assim, do 1 e 2. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Amém, amados? Só até aí. Jeremias 18, do 1 ao 3, onde fala do vaso. Vamos entender um pouco do chamado de Deus e por que Jeremias foi chamado. Do chamado de Deus. Jeremias hoje, amados, não está mais entre nós. E Deus está necessitando de Jeremias, homens destemidos, que fala a palavra de Deus com ousadia, com determinação, com confiança, buscando, porque a palavra de Deus diz: achegai-vos, pois, a Deus, e Ele se achegará a vós outros. Cada vez que nós nos aproximamos de Deus, lendo a sua palavra, buscando fazer o que é reto diante dos teus olhos, Ele vai nos enchendo do seu Espírito Santo. Ele vai nos ensinando a exortar. Os dias são maus, amados. Vê o que aconteceu em Petrópolis. Vê o que aconteceu no sul da Bahia. Desastre. Pessoas morrendo sem o conhecimento de Deus. Sem ver Deus. E Jeremias não está mais aqui. E somos nós. O chamado hoje é para nós, pregadores leigos da palavra do Senhor. E é através desta mensagem, através do pouco de conhecimento que estamos aprendendo nesta manhã, através deste curso para pregadores leigos, que vamos aprender como falar da palavra de Deus. Fala um pouco do chamado de Jeremias. Jeremias era muito jovem. Jeremias, ele foi preparado para o sacerdócio, porque Deus viu nele fidelidade, determinação. Quando Deus o chama, Deus diz: olha, eu sou como uma criança. Mas Deus diz: não sejais como uma criança, porque eu te chamei por coluna de ferro, por muro de bronze, contra todos os povos da terra. Deus chamou Jeremias. E nesta passagem a qual nós lemos, o povo de Israel estava distante da palavra de Deus. O povo havia pecado muito, se prostituído, buscando deuses os quais é abominável diante de Deus a idolatria. E Jeremias foi chamado. Por que Jeremias foi chamado? Porque Deus olhou para ele e viu algo diferente. Jeremias sofreu muito. Se nós formos ver a trajetória de Jeremias, nós vamos ver quanto sofrimento este homem passou, defendendo a palavra de Deus, falando aquilo que Deus mandava, independente das críticas, independente das murmurações, independente das fofoquinhas, dos apontar de dedos. Jeremias foi fiel,
e resistiu. Mas como Deus preparou este jovem com o caráter de um homem de Deus? Vamos entender um pouco, porque nos nossos dias, nesta mensagem, por que Deus o chamou, Deus o levou na casa do oleiro? Nós somos chamados de vasos, vasos na mão de Deus, vasos para sermos preenchidos com a sua palavra, para sermos levantados, enchidos, para que assim, quando estivermos cheios, o Espírito Santo nos usar para falar aquilo qual ele manda. Existe, amado, cerca de 200 tipos de barro. 200 tipos de barro, apenas 8 tipos são escolhidos e separados para vasos. E desses 8, apenas um barro serviu para criar a mim e para criar você. Nós somos únicos, porque o nosso barro foi extinto, o teu barro foi extinto, não existe dois de você, não existe dois de mim, e Deus fez uma característica única, uma autoridade única e colocou sobre os nossos lombos para que apregoamos a palavra de Deus com a autoridade do Espírito Santo. Apenas um vaso, que é você. Mas até chegar a este preparo do vaso, é um processo. Você procura no meio desses barros, um tipo de barro, o qual é preparado para fazer o vaso. Quando você encontra, você com a enxada, você limpa, você começa já a maltratar o barro, a limpar tudo. Depois que você descobre o barro que limpa, você vai tirando aquela primeira capa de cima, e deixa somente o barro puro. Neste barro, você pega um picorete e cava toda uma área, toda uma extensão para o preparo de um vaso. Então, amados, depois que você cava tudo, você joga água. Você joga, vou até beber um pouquinho aqui de água, quase não sai. Mas nós temos que estar molhando a garganta, quase não sai. Então você joga água naquela extensão que você cavou, e aí você começa a pisotear, a pisar tudo. Você pisa todo este barro para o preparo. Através do seu pé que você vai pisando, você vai tirando as impurezas, tirando pedras, pedaços de pau, e tirando as impurezas, você vai pisando, e com os pés você sente no movimento aquilo que está impuro. Depois de todo esse trabalho, você vai separar e faz aquele vaso. Você prepara o vaso. Depois desse vaso preparado, você leva de 14 a 30 dias no sol para ele secar. Ele tem que estar seco. Depois desse vaso seco, você prepara um forno e aí coloca todos esses vasos dentro. E o último estágio desse vaso, amados, é o fogo. Você queima este vaso por 24 horas, esse vaso na temperatura. Depois de 7 a 15 dias, quando ele tiver frio, ou o momento é que ele tiver frio, de 7 a 15 dias, ele já está frio. Você tira todos os vasos de dentro deste forno e ele está pronto para receber aquilo qual ele foi preparado. Este vaso sofreu também temperatura, um vaso de barro o qual Deus nos chamou. Não é fácil a carreira de um pregador leigo, porque ele tem que se dedicar mais, ele tem que buscar conhecimento. Olha a vida de Jeremias. Eu só falei um pouco da preparação deste jovem, porque ele foi chamado para o sacerdócio ainda jovem, e Deus está te chamando nesta manhã. Mas você tem as afrontas,
tem as humilhações, tem as perseguições, tem as críticas, tem as risadinhas de canto de boca. Mas você tem que saber como Jeremias sabia. Quem te chamou foi Deus. E Deus te chamou, Ele garante. Porque Deus jamais perdeu uma batalha. Você pensa que foi fácil para Jesus? Jesus foi levado à morte de cruz. Mas que morte é essa? A morte mais horrenda na história da humanidade. Onde o próprio corpo te mata. Porque você é preso na cruz, com os braços abertos e as pernas presas. O seu tórax comprime os seus pulmões e você não respira. E você para de respirar. E você morre por asfixia. Como é comprovado cientificamente que a pessoa morreu por asfixia? Porque é furado embaixo do ventre, como Jesus foi. E quando escorre água, a pessoa está morta, porque o sangue coagula, o sangue vira água. Então ele morreu por asfixia. Por que esta morte era tão horrenda? Porque tinha pessoas, amados, que levavam 7 dias para morrer. Por isso a necessidade de quebrar as pernas dos presos. Mas Deus nos fez um vaso forte. Deus chamou pregadores que têm a ousadia do Espírito, que não se inclina diante das perseguições. Sou eu e é você, o qual está vendo esta mensagem, o qual está acompanhando este chamado de pregador leigo. São quase 90 mensagens. Nestas 90 mensagens estarei trazendo para você mensagem, como preparar uma boa mensagem. É necessário você pesquisar. Já te dei algumas Bíblias, Bíblia da mulher e outras Bíblias, o rodapé da Bíblia, e você vai buscando conhecimento, livros, para estar sendo conhecimento, tendo conhecimento e convicção e determinação daquilo que você está falando. Porque quando o inimigo se levantar para vir te envergonhar, ele vai se deparar com Jesus que está na tua frente, te levantando, porque foi para isso que você foi chamado. Não é em vão, amado. Não é em vão você estar vendo estes vídeos. Não é em vão se você passar esta mensagem para outras pessoas. Olha o caos que está o nosso mundo. Olha o caos que está o nosso Brasil. É roubo, é assalto. Por isso que Deus precisa de pregadores leigos, que não se curva, que vai independente das aflições, porque Deus nos chamou para isso. E nesta manhã, amado, nós estamos aqui, já aprendemos um pouco de como preparar uma mensagem. Eu levei o vaso na mão, eu mostrei Jeremias 18, preparei a mensagem, fiz um pequeno esboço. Se porventura eu vim esquecer, eu recorro ao esboço. Se eu não posso entrar na mensagem, tá? A mensagem ela tem que ter uma direção. Você pode sair um pouco da mensagem, desde quando não sai, para trazer exemplos, para trazer uma ilustração. Mas o seu alvo é trazer aquilo o qual Deus tem. Qual é a mensagem desta manhã? Qual é o propósito desta mensagem? É mostrar a você que você pode ser um pregador leigo, mostrando a vida de Jeremias, mostrando que Jeremias já foi, que Jeremias não está mais no nosso meio. E assim você também é o Jeremias dos dias de hoje. Você é o João Batista dos dias atuais, porque os dias são maus. E Deus vai te dar autoridade sobre os espíritos imundos, porque ele foi com Jeremias todos os dias da sua vida. Ele disse: olha, eu te quebro, eu te amasso e faço um vaso novo e encho você do meu espírito. Deus nos enche do espírito dele. Amados, Deus é fiel. Deus jamais vai nos desamparar. E para fechar esta mensagem, um pouco do pregador leigo, eu vou trazer uma ilustração para você. Você pega uma nota de 100, de 50,
e bate nesta nota. Bate, cospe nela, faz gesto, pisa nela diante da igreja. É uma ilustração. Com esta nota você espanca a nota. Olha aqui, quanto vale esta nota de 50 reais? As pessoas vão dizer, vale 50 reais. Mas você cuspiu, mas você jogou ela para lá, para cá. Mas quanto vale ela ainda? Ela ainda vale 50 reais. O que é que eu quero te dizer com essa ilustração? A nota não vai perder o valor por ser humilhada, por ser cuspida, por ser pisada. Esta nota representa você, representa a mim. Deus nos chamou, o mundo quis nos atormentar, o mundo nos bateu, a nossa parentela, um irmão da igreja nos afrontou e nós sofremos as aflições. Mas Deus nos ama e nós somos valorosos para Deus. Nós não perdemos o valor para Deus. A palavra de Deus diz que uma alma, nem todo o dinheiro do mundo paga o valor de uma alma. E como esses 50 reais que não perdeu o valor, você também não perdeu o valor para Cristo. Venha para Jesus nesta noite de hoje ou nessa tarde de hoje, independente do horário o qual você está ministrando a palavra. Irmão, esta é uma aula que eu estou te dando, eu estou te envolvendo, trazendo para você uma ilustração, uma mensagem, um chamado, uma direção. Não sair da direção de Jeremias, não sair da pregação, e trouxe uma ilustração referente ao chamado de Deus para as pessoas que estão precisando. Valorizei ele, porque ele tem valor para Deus. Uma alma Deus não dispensa. Olha, as 99 Deus colocou no aprisco e foi atrás daquela única alma, e Deus colocou nos seus ombros e trouxe ela e botou no aprisco, cuidou das suas feridas. E nós temos que ter, amados, a sensibilidade. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, que todas as coisas serão acrescentadas. Esta é a função do pregador leigo, pesquisar. Se você quer ver a vida de Jeremias, de Isaías ou de qualquer um profeta, ou se você quer uma mensagem específica, examine a mensagem, o texto e o contexto. Você vai ler o texto, vai ver o que vem antes, vai ver o que vem depois, vai olhar o rodapé da Bíblia, como eu já expliquei, e vou tornar a repetir, porque tem pessoas que não vão assistir às aulas todas, mas vão entender qual é a função do pregador leigo. Amados, eu estou aqui, estamos juntos nesta caminhada para exaltar e glorificar o nome de Deus. E na próxima aula, amados, eu tenho um livro aqui, são 90 mensagens, ensinando-nos um curso completo. A primeira aula, texto bíblico do sermão, vantagens do uso de um bom texto. Como escolher um texto? Eu escolhi Jeremias 18. O uso devido. De um texto. A próxima aula, esta mensagem de hoje é só uma. A próxima aula, o alvo e o objetivo de um sermão. Nós vamos aprender o alvo e o objetivo de um sermão. É uma aula mais longa. Se você tiver interesse de estar comigo, de estarmos juntos nesta peleja, para que assim possamos estar ganhando almas para o reino de Deus, nos veremos muito breve. À medida que eu for porque eu não tenho costume de fazer vídeos. Eu sou leigo em celulares, estas coisas, e eu estou aprendendo aos poucos. Mas à medida que cada mensagem que eu for ministrando, o Espírito Santo de Deus vai me orientando e eu vou me equilibrando e trazendo, e a mensagem vai fluir com mais frequência. Estaremos aprendendo melhor do que ser um pregador leigo da palavra de Deus.
Vamos orar e vamos encerrar nesta manhã, glorificando e exaltando o nome de Deus, soberano Deus e eterno Pai. Deus de infinita bondade e misericórdia, Senhor, estamos juntos nesta manhã, para estarmos assim, Deus, ministrando a Tua palavra, para levantar, Deus, nesses últimos dias, os quais, Deus, é terremoto, é rumores de guerra, como na Ucrânia e como em outros países, Deus, há rumores de guerra, mas estamos aqui, Deus, juntos para aprendermos do Senhor, para sermos enviados por o Senhor, aonde o Senhor mandar, fará aquilo qual o Senhor mandar, porque nós queremos ser pregadores leigos, Deus. Então nos dá sabedoria, conhecimento, entendimento e discernimento, Deus, que vem da Tua boca para a glória do Teu nome, porque precisamos aprender do Senhor, meu Pai, para fazermos o ID do Senhor, esse chamado qual o Senhor tem para as nossas vidas. Deus nos abençoa, nos livra de todo mal, protege as nossas famílias, os nossos familiares, Deus nos livra, nos dá livramento de acidente, de prejuízo, de morte, Senhor da glória, dos demônios, casta de demônios que só sai com jejum e oração. Deus, ministra a Tua palavra sobre as nossas vidas, porque somos pregadores leigos e precisamos aprender do Senhor. E juntos, Deus, com o Teu Espírito, o Senhor nos levantará, se assim for o Teu propósito para as nossas vidas e o chamado para as nossas vidas. Deus, muito obrigado por tudo, Deus, em nome de Jesus. Amados, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.